Olá, caros alunos. Nesta aula falaremos de maneira resumida sobre as filosofias helenísticas e greco-romanas. Vamos falar um pouco sobre o epicurismo, o estoicismo, o cinismo e o pirronismo. Em primeiro lugar, qual que era o objetivo dessas filosofias dessa época? Era exatamente a busca da felicidade interior. Porque com a conquista da Grécia pelos macedônios, a gente sabe que Alexandre da Macedônia vai conquistar a Grécia, em 322 anos antes de Cristo. E aí vai começar um período chamado helenístico, porque ele vai tentar agrupar as filosofias gregas, né, exatamente tentando absorver a cultura grega e aproveitando o que ela tem de melhor. A gente sabe que ele teve como tutor um filósofo, que foi Aristóteles, Alexandre, o Grande. Então, nesse período, houve uma expansão militar do Império Macedônico, efetuada pelo Alexandre Magno, e vai se caracterizar por um processo de integração entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. O mesmo processo vai se dar no campo filosófico. A escola platônica, a academia, e a aristotélica, o liceu, dirigidas por Platão e Aristóteles e pelos discípulos deles, vão continuar abertas, em plena atividade, mas os valores gregos vão começar a mesclar-se com as mais diversas culturas. No plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto da autonomia de suas cidades, foi desfigurada pelo domínio macedônico, é lógico, ocorrendo um declínio da participação do cidadão nos destinos da polis. Porque antes a gente sabe que no caso da polis grega, o cidadão participava ativamente das decisões políticas. Nesse contexto, as preocupações coletivas da polis vão ceder lugar às preocupações pessoais. A reflexão política vai se enfraquecer e a vida privada vai se tornar o centro das investigações filosóficas. Daí porque a felicidade vai se tornar importante nesse campo. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade, da vida pessoal interior do ser humano. Vão se formular, então, diversos modelos de conduta, artes de viver, filosofias de vida, no sentido que a gente hoje em dia usa. Parece que a principal preocupação dos filósofos nessa época era proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma forma de paz de espírito, de felicidade interior em meio às atribulações da época. Um dos principais filósofos desse período é Epicuro, vai ser exatamente o primeiro que eu vou falar agora, que aconselhava que as pessoas se afastassem dos perigos e da intranquilidade da vida política e buscassem a felicidade em sua vida privada. O epicurismo, ele vai buscar um pouco o prazer, não esse prazer do jeito que a gente entende, O epicurismo é uma corrente filosófica que vai ser fundada por Epicuro e vai defender o prazer como princípio e o fim de uma vida feliz. No entanto, ele distinguia dois grupos de prazeres. O primeiro reúne os prazeres mais duradouros, que encantam o espírito, como a boa conversação, a contemplação das artes, a audição da música. E o segundo tipo de prazer ele vai incluir os prazeres mais imediatos, muitos dos quais são movidos pela explosão das paixões e que, ao final, podem resultar em dor e sofrimento. De acordo com Epicuro, para que a gente possa desfrutar dos grandes prazeres do intelecto, a gente precisa aprender a dominar os prazeres exagerados da paixão, como os medos, apegos, a cobiça, a inveja. Por isso, os epicuristas buscavam a ataraxia. O que significa ataraxia? É o estado de ausência da dor, quietude, serenidade, imperturbabilidade da alma. Então, a ataraxia é isso, é a imperturbabilidade da alma. A alma não fica perturbada por nada. Então, essa é a busca primeira do epicurismo. O epicurismo, muitas vezes, ele é, hoje em dia, confundido com o hedonismo. A gente sabe que hedonismo é exatamente a busca do prazer, um prazer pelo prazer, marcado por essa busca desenfreada de prazeres mundanos. Mas o Epicuro ele vai defender uma administração racional e equilibrada do prazer. Não é um prazer qualquer, igual, por exemplo, prazer sexual. Não é simplesmente eu buscar o prazer pelo prazer, Não, ele vai evitar exatamente isso, evitar ceder aos desejos insaciáveis que inevitavelmente vão terminar em sofrimento, Outra corrente filosófica interessante é o estoicismo. Ele vai ser fundado a partir das ideias de Zenão de Cício, Foi a corrente filosófica de maior influência no período helenístico. Os representantes dessa escola eram conhecidos como estoicos, e eles defendiam a noção de que toda realidade existente é uma realidade racional. O que significa? Significa que todos os seres, os indivíduos, a natureza, fazem parte dessa realidade racional.
Segundo esses pensadores, o que chamamos de Deus nada mais é do que a fonte dos princípios racionais que regem a realidade. Integrada à natureza, não existe para o ser humano nenhum outro lugar para ir ou fugir além do próprio mundo em que vivemos. Somos deste mundo e ao morrer nos dissolvemos neste mundo. Portanto, a gente não dispõe de poderes para alterar substancialmente a ordem universal do mundo, mas por meio da filosofia a gente pode compreender, viver segundo ela. Em vez do prazer dos epicuristas, ele vai propor o dever, vinculado à compreensão da ordem cósmica, como o melhor caminho para a felicidade. É feliz aquele que vive segundo sua própria natureza, a qual por sua vez integra a natureza do universo. Os estoicos também defendiam uma atitude de austeridade física e moral, baseada em virtudes como resistência ante o sofrimento, a coragem ante o perigo, a indiferença ante as riquezas materiais. O ideal perseguido era o estado de plena serenidade, para lidar com os sobressaltos da existência, né? Então ele vai ser fundado na aceitação, na compreensão dos princípios universais. É mais ou menos a ideia. Olha, se você tem como modificar uma determinada situação, então modifique. Né? Não fique, você tem o dever de modificar essa situação. Se você sabe como modificar, se é necessário que seja modificado. Mas se você não tem poder sobre isso, para que se lamentar? Né? Ou seja, um exemplo, você tem como evitar algum tipo de sofrimento, então você vai ter que evitar. Você tem como tomar uma decisão para ajudar alguém, você vai tomar. Ah, mas eu não tenho como fazer nada, então você não faça. Ah, eu vou lamentar? Não. Por exemplo, a morte. Você tem como evitar a morte? Depende da situação. Mas você tem como evitar a morte eternamente? Não. E você vai se lamentar porque vai morrer um dia? Não. Então é mais ou menos isso. Ou seja, você tem que ter coragem para modificar aquelas coisas que você pode modificar, né? Tem que ter discernimento para distinguir também aquelas que você pode modificar das que você não pode modificar e aceitar aquelas que você não pode modificar, né? Mais ou menos isso. O pirronismo, outra corrente filosófica, ele é baseado na suspensão do juízo. Ele vai ser fundado a partir das ideias de Pirro de Élida. O pirronismo ele foi uma corrente filosófica que defendia a ideia de que tudo é incerto, quer dizer, de nada temos certeza, né? Chamado de ceticismo também, né? Nenhum conhecimento é seguro, qualquer argumento pode ser contestado. Por isso, os seguidores propunham que as pessoas adotassem a suspensão do juízo. Por quê? Porque até mesmo essa expressão ela é equivocada, né? Porque pensa bem, se eu falo de nada temos certeza, aí você fala, você tem certeza disso? Não. Então, como é que você pode atribuir uma verdade a essa frase? Então é complicado. Então é melhor suspender o juízo, isto é, abster-se de fazer qualquer julgamento, já que a busca de uma verdade plena é inútil. Desse modo, as pessoas viveriam felizes e em paz. O pirronismo ele vai ser esse ceticismo porque ele vai professar a impossibilidade de conhecimento, da obtenção da verdade absoluta. Então a ideia é essa. Se de nada a gente tem certeza, é melhor deixar as coisas como estão, suspender qualquer juízo, que ele vai chamar de epoquê, suspensão do juízo, e assim você vai conseguir ser feliz. Basicamente isso. O cinismo é interessante, chega a ser engraçado, porque a expressão cinismo hoje tem outra conotação. A palavra cinismo vem do grego kinos, que significa cão. Cínico, do grego kínicos, significa como um cão. Assim, o termo cinismo ele vai designar uma corrente dos filósofos que se propuseram a viver como os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto, levaram ao extremo a tese socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo, desprezar todos os prazeres materiais, todos os bens materiais. Diógenes de Sinope foi um pensador mais destacado dessa escola. Ele é conhecido como o Sócrates demente, ou Sócrates louco, pois ele questionava os valores, as convenções sociais de forma radical e procurava levar uma vida estritamente conforme os princípios que considerava moralmente corretos. Vivendo em uma época em que as conquistas de Alexandre Magno promoveram o helenismo, que mesclou culturas e populações, ele não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro. Conta-se que quando ele perguntava qual era a sua cidadania, ele respondia que ele era um cosmopolita. A palavra cosmopolita significa o quê? Cidadão do mundo. Existem várias histórias em relação a Diógenes, o cínico, Diógenes, o cínico. Uma delas conta que ele morava em um barril, que Alexandre Magno uma vez perguntou para ele se ele queria alguma coisa, porque ele admirava a sabedoria de Diógenes, e Diógenes falou assim, olha, só sai da frente do meu sol, eu só quero o sol,
né? Como se diz, eu não estou nem aí para suas riquezas, né? Alexandre, diz a lenda, né, diz a história que Alexandre ficou impressionado com o desprezo que ele tinha pelos bens materiais, né? E ele disse: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. O último período da filosofia antiga vai ser conhecido como greco-romano e vai corresponder, em termos históricos, à fase de expansão militar de Roma. Desde as guerras púnicas, né, que se iniciaram em 264 anos antes de Cristo, até a decadência do Império Romano, em fins do século V da era cristã. Vai se tratar de um período longo em anos, mas pouco notável no que diz respeito à originalidade das ideias filosóficas. A atividade reflexiva esteve mais voltada à tarefa de assimilar, desenvolver as contribuições culturais herdadas da Grécia clássica, principalmente do que a criar novos caminhos para a filosofia. Entre os principais pensadores desse período, a gente destaca Cícero e Sêneca. Cícero, foi um grande orador, defensor da República em Roma. Ele foi responsável pela retransmissão de grande parte da terminologia filosófica grega para o latim, né? E Sêneca, também um representante do estoicismo romano. Outros filósofos, né? Plutarco e Plotino. Plutarco ele foi um biógrafo, historiador e moralista. Plotino, maior expoente do neoplatonismo, né? Que exatamente ele vai trazer uma nova doutrina de Platão. A progressiva penetração do cristianismo no Império Romano em declínio é uma das características fundamentais desse período. A difusão e a consolidação do cristianismo pela Igreja Católica vão atuar na dissolução da força da filosofia grega clássica, que passou a ser qualificada de pagã. Mas vai surgir uma nova filosofia, né? A filosofia medieval, que a gente vai falar em outra aula. O pensamento que vai tentar agrupar a filosofia grega e trazê-la a serviço da fé, como fez, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, né, absorvendo Aristóteles, e Santo Agostinho, absorvendo Platão. Mas isso fica para uma próxima aula. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem deixar nos comentários. Lógico que aqui nós fizemos uma abordagem bastante resumida e sintética. Qualquer dúvida pode ser encaminhada para que a gente resolva.